Olá, pessoas queridas, início de mais uma semana e é uma alegria muito grande poder novamente estar junto com vocês para junto meditarmos na preciosa palavra do nosso bom Deus. Desejo que você desfrute de uma semana muito abençoada por Deus, que Deus também abençoe grandemente todos os seus familiares e que todos nós possamos desfrutar de dias felizes e abençoados pelo nosso bom Deus. Deus tem uma palavra especial para cada um de nós ao iniciarmos essa semana. Eu quero convidar a você a assistir essa mensagem até o final. A mensagem de hoje é uma mensagem muito especial de Deus. E certamente essa mensagem trará muitas reflexões e algo de muito especial ao coração de cada um de nós. Nós vivemos dias de crimes tão cruéis, têm sido abandonados pelos seus pais também têm sido abandonados pelos seus filhos. Nós temos vivido dias de indiferença, de falta de compaixão, falta de empatia, dias de muita injustiça, ódio, opressão, preconceitos e também falta de muito amor. Será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre tudo isso que temos vivido nos nossos dias de hoje? Na devocional de hoje eu quero compartilhar com você acerca do porquê o amor entre os homens tem se esfriado. Quero convidar a você nesse momento a clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, dessa forma se tornar um inscrito e acompanhar semanalmente as nossas devocionais. Quero convidar a você a continuar compartilhando o máximo que você puder as mensagens aqui publicadas, de maneira que possamos abençoar o maior número de pessoas possíveis através da preciosa palavra de Deus. No Evangelho segundo escrito por Mateus, no capítulo 24, nós temos o chamado Sermão Profético. E nesse sermão Jesus profere acerca de muitas coisas que sempre fizeram parte da história da humanidade, como guerras, terremotos, fomes. Nós temos vivido isso. E alguém perguntaria, mas o que Jesus disse nesse sermão profético de algo que acontece desde muito tempo? E eu concordaria com você em dizer que sim. Guerras sempre fizeram parte da história do homem. Terremotos também. Se procurarmos na história, nós veremos que muitas cidades foram abaladas desde muito tempo por fortes terremotos, pessoas vivendo fome, guerra entre as nações, enfim, isso tudo faz parte da história do homem. Mas é bem verdade que a nossa geração e no nosso tempo, tudo isso tem sido algo cruelmente mais frequente e também algo que tem feito parte cada vez mais frequente do nosso dia a dia. Na devocional de hoje eu quero falar acerca do esfriamento do amor. Nesse sermão profético, Jesus fala que o amor de muitos se esfriaria ou se aumentar a iniquidade ou a maldade entre os homens. Esse texto está registrado no Evangelho de Mateus, como nós dissemos, no sermão profético, e mais precisamente no versículo de número 12, onde Jesus diz que por aumentar a iniquidade ou a maldade entre os homens, o amor de muitos se esfriará. E a relação que Jesus aqui estabelece é uma relação proporcionalmente inversa. À medida que a iniquidade ou a maldade aumenta entre os homens, diminui-se então o amor entre os homens. Então, à medida que a maldade, a iniquidade no coração humano aumenta, proporcionalmente, inversamente também, se esfria o amor entre os homens. À medida que o pecado cresce no coração humano, à medida que a proporção do pecado e da maldade se avoluma entre os homens, nós temos cada vez menos a presença do amor entre os homens. Esse amor que se esfria nas mais diversas formas, como
corrupção, injustiças, desigualdades sociais, enfim, somos uma geração que temos experimentado cada vez mais a diminuição do amor entre os homens. E na história recente, na nossa história recente, nós vivemos há poucos anos atrás, a pandemia da Covid-19, um evento que parecia nos tornar pessoas melhores. As pessoas começaram a se ajudarem, a se preocuparem umas com as outras, se reunirem em determinado horário para que todos juntos nas suas janelas cantassem juntos acerca da bondade e do amor de Deus. Canções como Aleluia e tantas outras foram cantadas num coral onde centenas de pessoas se reuniram no mundo inteiro para se lembrar de Deus. Mas nos parece que a pandemia e tudo aquilo que estávamos vivendo como algo parecendo nos tornar melhores, na verdade era o medo da morte, o medo daquilo que estávamos para enfrentar, o medo daquilo que estava diante de nós. E passada a pandemia, nós, seres humanos, continuamos sendo as mesmas pessoas de sempre. Falta de compaixão, falta de amor, eventos de discriminação, de ódio, falta de empatia, de misericórdia. Continuamos sendo os mesmos homens, os mesmos seres humanos de sempre. O amor tem se esfriado cada vez mais entre os homens. E na devocional de hoje, Deus quer nos despertar de que eu e você somos fundamentais para tornar o nosso mundo diferente. Quando nós nos propomos a cultivar o amor e não permitir que o aumento da iniquidade roube também de nossos corações o amor pelos nossos semelhantes e o amor também uns pelos outros. Então a palavra de hoje é exatamente sobre isso. É uma resposta ao porquê o amor tem se esfriado, mas ao mesmo tempo uma reflexão para que eu e você não deixemos que o amor de Deus em nosso coração se esfrie a ponto de sermos tão frios nas nossas relações humanas. E eu quero ilustrar essa devocional de hoje com uma história. E essa história fala acerca de 6 homens. Esses 6 homens, ao final de uma tarde, se depararam com uma grande avalanche de neve e eles se depararam com algo que os colocou presos dentro de uma caverna. E a eles só restava agora esperar o tempo passar, o dia amanhecer, para que recebessem um socorro de serem retirados dentro daquela caverna e dessa forma saírem dali. E dentro daquela caverna, onde aqueles homens ficaram presos, existia uma fogueira, uma pequena fogueira, e essa fogueira estava ali, e era um modo deles se aquecerem. E certamente se aquela fogueira deixasse de existir, eles morreriam de frio. E o interessante é que cada um daqueles 6 homens dentro daquela caverna tinha um feixe de lenha, cada um em seus braços. E certamente eles tinham lenha suficiente para que aquela fogueira se mantivesse acesa e dessa forma eles pudessem se manter aquecidos até o dia clarear. E certamente o dia clareando, eles poderiam então ser resgatados e serem salvos daquela situação inesperada. A grande questão é que aqueles homens, chegando a hora de colocarem mais lenha naquela fogueira, para que ela fosse alimentada, se mantivesse acesa e dessa forma pudesse aquecer aqueles 6 homens, o primeiro homem era um homem extremamente racista. E olhando para aquele grupo que o cercava, ele percebe que havia ali um homem negro. Então ele pensa o seguinte: olha, eu jamais darei a minha lenha para aquecer esse homem negro. E dessa forma ele reteve a lenha e não colocou a sua lenha naquela fogueira, de maneira que todo aquele grupo pudesse se manter aquecido.
O segundo homem daquele grupo era um homem rico e avarento que só pensava em lucros. A sua maneira de viver era sempre pensando em como ganhar mais dinheiro. E olhando todo aquele grupo, ele percebe que um daqueles homens trazia em seu semblante, em suas roupas, marcas da pobreza. E ele disse: eu jamais darei a minha lenha para esse homem pobre e preguiçoso. E aquele segundo homem também reteve a sua lenha e não a utilizou para manter aquela fogueira acesa. O terceiro homem era um homem negro, cheio de preconceitos, ressentimentos e iras acerca de muitas pessoas. E ele diz: eu jamais darei a minha lenha a esses homens brancos que apenas me oprimem. E aquele terceiro homem também reteve a sua lenha e não a usou para realimentar aquela fogueira. O quarto homem era um homem pobre da montanha, que conhecia mais do que qualquer outro os caminhos e os perigos daquela região e também daquela grande tempestade de neve. E ele pensou o seguinte: eu guardarei a minha lenha, pois talvez essa nevasca dure muitos dias e dessa forma eu tenha lenha para durante o tempo que aqui eu estiver. E dessa forma aquele quarto homem também reteve a sua lenha e não a colocou para aquecer aquele fogo e realimentar aquela fogueira dentro daquela caverna. O quinto homem era um homem alheio, muito sonhador, alheio a tudo, e ele nem percebeu que era necessário que ele colocasse a sua lenha na fogueira, de maneira que aquela fogueira se mantivesse acesa. Estava sonhando e totalmente distraído com tudo o que estava acontecendo. E finalmente o sexto homem era um homem muito trabalhador que trazia em seu rosto e em suas mãos a marca de uma vida inteira de trabalho. E ele então disse: eu não darei a minha lenha para esses homens que não sabem o quanto eu trabalhei para conquistar esse feixe de lenha que trago em meus braços. Dessa forma, sem que eles percebessem, aquela fogueira se apagou. Nenhum deles se propôs a dar o seu feixe de lenha para que aquela fogueira continuasse os aquecendo. E ao amanhecer, os homens do socorro chegaram até aquela caverna e o que eles encontram são 6 cadáveres. Todos aqueles 6 homens haviam morrido e eles estavam ali congelados, e cada um segurando e retendo o seu feixe de lenha. Olhando para aquele triste cenário, o chefe daquela equipe de socorro chegou à seguinte conclusão: o frio que os matou não foi o frio que veio de fora, mas o frio que estava dentro de cada um deles, o frio que estava dentro. Que história bastante instigante e que nos leva a pensar sobre o porquê que o amor dos homens tem se esfriado. À luz do texto bíblico que nós lemos, a proporção que a maldade e a iniquidade aumenta entre os homens, o amor se esfria. O amor se torna cada vez mais raro entre nós. E essa história também nos faz pensar que à medida que nos fechamos para nós mesmos, à medida que nos tornamos egoístas, à medida que nos tornamos preocupados somente com os nossos interesses, à medida que nos apegamos aos nossos preconceitos, à falta de empatia, de compaixão e de ajuda mútua, nós estamos permitindo que o amor se esfrie entre nós, e à medida que esse amor vai se esfriando, nós também vamos morrendo, porque é o amor que nos aquece, é o amor que nos propicia vivermos bem e estarmos bem, mesmo que as adversidades sejam uma realidade na nossa vida.
O amor tem a capacidade de nos aquecer, de nos manter unidos e de termos condições de vencermos e sobrevivermos a toda e qualquer circunstância. A grande questão é que nós estamos fechados em nós mesmos, não abrimos mão de coisas que são nossas em favor do outro, e a história humana se assemelha a essa história que ilustra a nossa devocional de hoje. Nos agarramos naquilo que é nosso, não abrimos mão daquilo que é nosso, e dessa forma, todos juntos, pela falta de amor, acabamos perecendo. Quando falta amor, falta aquilo que é necessário para que nós, enquanto seres humanos, vivamos em harmonia, vivamos bem, vivamos em paz e, sobretudo, venhamos viver o propósito de Deus, que é amarmos uns aos outros, assim como Ele mesmo amou a cada um de nós. É natural, é consequente que o amor entre os homens se esfrie, porque os homens têm deixado que a maldade e a iniquidade imperem nos seus corações. É um texto profético e bíblico, onde Jesus diz que, à medida que aumentar a maldade entre os homens, o amor estará cada vez mais se esfriando. Mas que bom que eu e você temos ouvido essa mensagem, essa palavra de Deus, e como é bom sabermos que nós temos uma capacidade extremamente maravilhosa de tornar o nosso mundo melhor quando nos propomos a amarmos uns aos outros, não apenas um amor em palavras ou um amor interesseiro, mas quando nos propomos abrir mão daquilo que é nosso e que pode ser usado para abençoarmos uns aos outros, temos feixe de lenha nas nossas mãos, e por isso devemos usar os nossos feixes para aquecer todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Quero registrar meu carinhoso abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima oportunidade.